Pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro Rodrigo, tá? Estou falando e gravando um vídeo para o site da LM Treinamentos e vai ser um treinamento bem simples esse. Primeiramente, ele é composto de uma série de vídeos, tá? E nesse treinamento nós vamos aprender um pouco mais sobre como elaborar um orçamento, um pré-projeto e, na verdade, as premissas para se executar um galpão metálico, tá? Bom, eu peguei um exemplo bem simples. É um galpão que ele tem 40 metros de comprimento por 25 de largura. Bom, esse projeto, esse desenho, na verdade, ele foi enviado pelo nosso cliente e o cliente, em cima desse desenho, gostaria que nós elaborássemos um orçamento para a execução do projeto e da obra. Basicamente, esse pré-projeto aqui, ele é bem simples, tá? É um galpão de 7 a 8 metros de pé direito, tá? Pode verificar que são 2 metros. Ele indicou aqui alvenaria, então ele gostaria que tivesse primeiramente um fechamento em alvenaria e uma continuação de 6 metros. Bom, para que fique bem mais claro, para nós começarmos a iniciar esse pré-projeto, vamos definir primeiramente as premissas. Quais são as premissas que nós vamos executar nesse galpão? Então, inicialmente, eu vou abrir aqui um arquivo de Word e começar a definir as premissas. Vamos lá. Premissas. Premissa 1. Premissa 1 são as dimensões do galpão. Então, eu sempre coloco comprimento pela largura pela altura. Premissa 2 seria o quê? Primeiramente, o que nós conseguimos visualizar na imagem? Então, nessa imagem nós temos o que? Uma altura de alvenaria, como está indicado aqui. Nós conseguimos verificar que o resto é fechamento em telha. E ele quer uma porta bem grande no meio, com 4 metros de largura. Então vamos definir essas premissas. Bom, a premissa 2 seria alvenaria até altura de 2 metros. 3. Fechamento até a cobertura em telha metálica, tá? Esse galpão ele vai ser utilizado para armazenamento de grãos de café. É um galpão que vai ser executado no Mato Grosso. Então, uma das premissas é que ele tenha, como eu posso dizer, que ele consiga diminuir um pouco a temperatura dentro do galpão. Então, para isso, nós vamos utilizar a cobertura em telha, vulgarmente conhecida como sanduíche. Tá? É uma telha que são duas telhas e no interior dela ela tem poliuretano, normalmente, tá? Esse é o padrão que eu gosto de utilizar. Bom, vamos verificar se tem mais alguma outra. Na verdade, estou abrindo o CAD toda hora aqui porque eu já tenho um desenho de esboço que eu executei antes para poder ficar mais clara a aula, né? Bom, próxima premissa seria o quê? O que nós imaginamos de fundação para ele? Então, ele tem 40 metros de comprimento. 40 metros de comprimento, eu sempre gosto de dividir o vão de 6 a 5 metros. Então, 40 é múltiplo de 5. Então, 40 dividido por 5 seriam 8. Então, seriam 8 pilares. 8 pilares de cada lado resultariam, vou anotar aqui, resultariam em 16 pilares ao todo. Ele gostaria que esse galpão tivesse um vão livre de 25 metros. Então vamos anotar aqui, vão livre de 25 metros. Bom, a próxima premissa seria o que nós imaginamos de fundação. Então seriam blocos de fundação de 2 estacas. Isso para os pilares. Para o resto do contrapiso seria um contrapiso tipo radier. Radier é um tipo de fundação direta. Para quem não conhece, brevemente eu irei lançar um vídeo sobre radier. Outra premissa, vamos lá. Ele gostaria que fosse pintado a telha, né? A telha seja telha pintada nas duas faces. Isso para um conforto térmico também. E vamos ver se falta mais alguma coisa que esquecemos.
A porta é de 4 metros. Vamos lá, 10. Porta de 4 metros. Vamos ver se esquecemos de mais alguma coisa. Bom, pessoal, agora que nós já definimos 10 premissas, nós vamos começar a... Essas 10 premissas, 11 no caso, são as premissas que nós conseguimos identificar através do desenho. Então, agora nós vamos começar a inserir as demais premissas, que são premissas que não são visíveis, mas que são de responsabilidade do engenheiro. Bom, eu vou inserir a imagem aqui para ficar mais fácil de nós visualizarmos, tá? Vamos lá, tá aqui no meu OneDrive. Vamos lá, MSI. MSI é a empresa que eu estou fazendo orçamento. Eu estou fazendo orçamento para essa empresa, tá? Vou inserir o desenho aqui. Bom, premissas que eu não consigo ver. Bom, a dimensão do galpão é muito fácil de verificar. Eu vou simplesmente colocar aqui 40 de comprimento, 20 de largura, 8 de altura. Por que a gente define essas premissas? Porque se outra pessoa, além de mim, pegar para executar esse projeto, ela tem que saber todas essas informações, senão pode acabar ocorrendo um erro ao longo do trajeto. Bom, alvenaria até altura de 2 metros, que nós precisamos saber? Bloco estrutural, bloco estrutural ou bloco de vedação. Temos duas opções. Neste caso, como a parede vai ser simplesmente de vedação, ela não vai ter função nenhuma estrutural, porque a função estrutural será da estrutura metálica, nós desconsideramos o bloco estrutural, tá? Eu vou riscá-lo, e nós vamos adotar o bloco de vedação. Fechamento até a cobertura em telha metálica. Que telha nós vamos utilizar? Eu acredito que para esse projeto, como vai ter um vão de 5 metros, uma coisa muito grande, vamos adotar uma telha metálica, metálica, trapezoidal, LR40 ou TR40, depende do fabricante. Cobertura em telha sanduíche, isso daqui nós vamos ver mais para frente. Nós vamos definir através dos custos, verificar qual telha que sai mais barato, mas provavelmente vai ser com interior em poliuretano, tá? Aqui são a quantidade de pilares. Que pilares nós acreditamos utilizar? Bom, para uma altura de 8 metros, como nós vamos conseguir travar toda a estrutura, ou seja, contraventar toda essa estrutura, creio eu que nós vamos precisar aqui de um HP de 250. Então isso daqui é um chute básico, um chute inicial para nós executarmos o orçamento. Bom, a partir do momento que o orçamento estiver fechado, será executado um cálculo estrutural para definir se será realmente um HP. Bom, vou colocar aqui um HP de 250 por 62. Acredito que esteja um pouco majorado, mas só para nós termos uma ideia mais ou menos de que perfil utilizar. Bom, o vão livre é de 25 metros, sendo assim a treliça necessitará... Bom, haverá treliça de pilar a pilar em todos os eixos, tá? Então nós vamos ter 8 treliças. E eu vou colocar aqui mais ou menos a altura. Como que a gente estima mais ou menos a altura de uma treliça? Bom, eu pego mais ou menos o vão é 25 metros, divido por 2 esse vão. Neste caso dá 12,5 metros. Eu pego este valor e divido por 10, ou seja, 10% da metade do vão, dá 1,25 metros. Então essa seria a altura da treliça. Essa treliça será composta por que perfis? Creio eu que bom, para início de orçamento e projeto de premissa inicial, eu vou colocar aqui um U de 200 por 50 por 20, chapa 4,75. E os montantes e diagonais, vamos considerar aqui uma cantoneira
de 3 polegadas por 1/4, 1/4. 1/4, para quem não sabe, é 6,35. Blocos de fundação de 2 estacas. Então, acredito que vão ser blocos de fundação de 2 estacas. Eu vou considerar aqui uma altura de 50 mais 10 para início de cálculo, tá? Para elaborar um orçamento, você sempre precisa ter uma base. Então, a minha base por experiência de vida é 50 mais 10. Eu acredito que vai ser esses blocos de fundação. Esse galpão está no espaço aberto, no meio de uma fazenda, então a incidência de vento é muito grande. Mais um motivo para eu ter considerado HP, porque vai ter pilares que vão ter que trabalhar nos dois sentidos, tá? Bom, contrapiso tipo radier, eu acredito que vão ser utilizadas tela neste piso, em cima e embaixo, ou seja, nos dois sentidos. E eu vou estimar uma tela Q196. Para quem não conhece, pode procurar catálogos de tela. Ela é uma tela, se eu não me engano, 10x10. Eu não vou lembrar agora de cabeça para informar para vocês. Mas na hora que nós estivermos executando o orçamento, nós vamos já saber que tela que é. Então, tela nos dois sentidos, Q196. Bom, com relação ao concreto para o contrapiso, para o contrapiso, vamos considerar um concreto FCK igual a 20 MPa. Não precisa de muita coisa, não vai nenhum equipamento absurdamente pesado em cima, simplesmente sacas de feijão. Bom, telha pintada nas duas faces, precisamos definir qual a melhor tinta. E a porta são 4 metros de largura por 5 de altura. A única premissa que eu consigo englobar nela no momento é que ela será executada por nós em chapa. Então essa chapa e perfis barra chata. Então ela será composta de barras chatas e chapas de fechamento. Vai ter que ter um beiral de mais ou menos 500 milímetros e vou colocar aqui sem calha. Isso foi uma solicitação do cliente. Ele falou que não tem necessidade de ter calha. Bom, basicamente, esse foi o início das premissas para se executar um galpão metálico. Então, você tem que primeiro definir as dimensões. Isso daí é uma coisa básica. Sem as dimensões, você não consegue executar nem orçamento, nem pré-projeto. Como que será composto a parte externa? Será alvenaria e fechamento. Cobertura, como que será o tipo de telha, tá? Você terá que descobrir mais ou menos, fazer uma estimativa de quantos pilares irão na estrutura. O vão livre que o seu cliente quer, por exemplo, ele poderia colocar pilares no meio e dividir esse vão por 12,5. E mais ou menos que perfis você imagina ir na treliça de sustentação da cobertura, tá? Vou indicar aqui também as terças de cobertura. Como a gente já está usando o de 200, eu vou colocar o mesmo o de 200 para ele comprar um material só. Mas é claro que tudo isso exige um cálculo estrutural. Esse perfil, na verdade, é um perfil bem parrudo, mas como nós temos um vão bem grande, eu acredito que vai dar alguma coisa parecida com isso. Os blocos de fundação a gente já definiu, o contrapiso, tipo radier. Aqui nos blocos de fundação vamos considerar o FCK de 30 MPa, tá? E o cobrimento de 4 centímetros. Para quem não sabe o que é cobrimento de armadura, nós vamos ter um vídeo de armação também, tá? Contrapiso tipo radier, tela pintada, enfim. Essas são as premissas básicas para você iniciar o projeto. E a partir do próximo vídeo nós estaremos iniciando o projeto estrutural, tá? É isso que eu queria conversar com vocês nesse primeiro vídeo. Não percam